Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fabiana por Elas. Hoje é o dia da juventude. O sinal da juventude talvez seja uma extraordinária vocação para as felicidades fáceis. Albert Camus. Ó, que lindo! Hoje também é comemorado o Dia dos Direitos Humanos e Dia Nacional das Artes. Mas hoje é dia de você ser feliz. Esse é o principal dia. E só depende de você, sabia? Buscar aquilo que você quer, correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e alcançá-los. Então eu espero que hoje seja, sim, um dia feliz, tá bom? Falar em felicidade, nada melhor do que viajar, de conhecer novos lugares. Mas quem nunca presenciou algum turista fazendo mímica de asinhas, por exemplo, num restaurante, para falar para um garçom que queria comer frango? Tá certo que na hora da fome vale tudo, não é? Mas você não precisa pagar esse mico para comer bem no exterior. Olha, hoje eu estou recebendo aqui a Alana, que é professora e coordenadora? Assistente de coordenação. Assistente de coordenação da UISA, para falarmos um pouquinho sobre currículo e sobre essas situações engraçadas que a gente passa. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Não é bem assim, Alana? Você nunca ouviu isso? Acontece bastante, acontece. Ou as pessoas acham que falando alto ou gesticulando vão se fazer entender em outro país. Na verdade o nervosismo atrapalha muito, né? As pessoas não têm muita segurança para falar inglês por aí, então atrapalha o nervosismo, na verdade. Tá, eu quero que você conte um pouquinho para nós aqui a proposta da UISA. Qual é essa grande diferença e por que nós convidamos aqui todo mundo a aprender outro idioma na UISA? Então, a metodologia da UISA é o nosso grande diferencial. Então, assim, a gente tem a metodologia da programação neurolinguística. Então, é como se a gente fosse aprender a nossa língua mãe, o português. Então, a gente primeiro ouve para depois repetir e aquilo se tornar natural. É como uma criança que ouve sua mãe falando e logo depois ela reproduz, né? Então, assim, é de uma maneira muito descontraída, não é aquela coisa chata. Então, assim, o nosso grande diferencial mesmo é essa metodologia bem diferenciada. Tá, e é ótimo, gente. E aqui as pessoas de casa já sabem que quando eu indico alguma coisa é porque ou eu já fiz ou estou fazendo. E eu estou cursando a UISA. E você sabe que, para minha surpresa, eu entrei no nível 1. Eu achava que sabia inglês. Mas na hora de você montar uma frase corretamente, na hora de você se expressar corretamente, que o bicho pega, né? O inglês tem uma estrutura bem diferente do português, né? A parte léxica do inglês, as pessoas acabam tendo um certo medo, achando que o inglês é muito difícil e tudo mais, né? Como qualquer outra língua, a gente tem que prestar atenção, sintaxe, estrutura da sentença. E lá na UISA a gente começa tudo isso de maneira bem natural, já com conversação, a gente começa a ensinar gramática, vocabulário, verbo, logo desde a primeira lição, até o fim do curso. E o grande diferencial é assim, mesmo o nível 1, para vocês terem uma ideia, eu já viajei várias vezes para o exterior, me fiz comunicar, etc. Mas mesmo o nível 1 é muito puxado, né? Assim, não é aquele the books on the table. O ideal mesmo é que o aluno, diferente. em 2 anos, ele já tenha um nível de fluência na conversação muito bom. Então, para 2 anos ter esse nível, a gente precisa ter coisas novas em toda a lição. Então, o aluno não fica parado numa estrutura só. Cada lição a gente tem conhecimento novo. Muito legal. E hoje o que muito preocupa as pessoas é o currículo, né? Exatamente. Muita gente vai procurar a gente lá na escola para fazer matrícula justamente por questão profissional. Tá. Qual é o diferencial? Olha, assim, eu trouxe aqui algumas dicas. A questão da estrutura é a mesma, assim, né? Então, a gente tem o objective, onde a gente coloca os objetivos que procura na empresa. O personal profile, que é onde a gente coloca os nossos dados, escreve um pouquinho sobre a gente. Qualification, education, que a gente vai colocar as nossas experiências acadêmicas. Logo depois, work experience, né? Que é a nossa experiência profissional. E depois, assim, como opcional, algumas references, algumas referências e uma cover letter, uma carta de apresentação, né? Algumas dicas, assim, que a gente pode dar, em primeiro lugar, é não confiar muito nesses tradutores, né, que a gente tem pela internet. O melhor mesmo é se matricular na escola e fazer o curso, né? Ele nunca é certo, né? Não. Ele, pra ele te dar uma tradução de palavra, ele é muito bom, mas ele não consegue ir traduzir montar uma sequência, né? Não, isso não. Então, ele é uma máquina, não tem como, né? Isso só você mesmo pra fazer. Tá. Outra coisa também, como em português, a gente tem que ter precisão, né? Tem que ter uma coisa mais coesa, não dá para escrever 5 páginas de currículo, né? Da mesma maneira. Outra coisa também, a gente tem que prestar atenção com a ortografia. Você que está fazendo o curso agora, você está vendo que no inglês,
algumas palavras são muito parecidas na hora de pronunciar, mas significam coisas bem distintas, né? Então a gente tem que prestar atenção na questão da ortografia. E por último, assim, questão da gramática, né? Você vai ver mais pra frente que a gente tem alguns tempos verbais em inglês que são diferentes entre si. Então a gente tem assim, o simple past, que é, por exemplo, I worked, eu trabalhei, e então são coisas que aconteceram no passado e já acabaram, já morreram, né? Certo. E outra coisa também que a gente tem é o present perfect, que é o tempo perfeito do inglês, que ele deduz aquilo que aconteceu no passado, mas ainda está ocorrendo. Então, assim, se você tem algum projeto que ainda está rolando, a gente usa o present perfect, né? Então, se você ainda não tem o domínio do inglês, alguma coisa do tipo, procura um amigo, procura um professor da área para poder te ajudar nessa parte gramatical. Senão você vai acabar errando, perdendo uma oportunidade, né? E fica muito feio, né? E fica muito feio. Você não causa a primeira boa impressão, né? Agora, o grande desafio é assim, as pessoas já têm dificuldade em escrever na nossa língua mãe, quem dirá numa outra, né? Exatamente. Vamos fazer uma brincadeira aqui? A gente até separou aqui essa situação de restaurante, que é a mais comum e a mais engraçada. Por exemplo, na hora que você chega no restaurante, você vai pedir uma mesa para 2 pessoas. Como é que eu falo isso? Table for two. Bem simples. Bem simples, você tem que ter segurança, na verdade, né? Tá. Então, assim, se você já não tem o domínio da língua, vamos tentar ser o mais simples possível. Não precisa inventar muito. Então, table for two, mesa para 2. Já tá ali. Eu tenho uma reserva. I have a reservation. Sabe o que eu acho bonitinho? Da maneira que eles falam, parece tão facinho. Né? I have a reservation. Pronto, ok. Para chamar o garçom. Waiter, please. Waiter é garçom em inglês. Waiter. Waiter. Ok. Eu quero o cardápio, ou me dê o cardápio. Please, the menu. Somente, please, the menu. Isso. Ok. Quero carne mal passada. I want a raw meat. Raw meat. Isso. Tá vendo? Já ia falar burn, né? Vermelha, sangrando. O prato principal, somente. Main menu. Main menu. Ou main course. Ó, algumas diquinhas aqui para você ver que nem tudo que parece ser tão simples realmente é. Como que eu sei se o garçom pergunta se eu estou satisfeita? Porque eles vêm na mesa e falam várias situações, normalmente a gente faz Concorda com tudo? O grande problema é que talvez a pessoa nativa, ela fala muito rápido, né? Então, talvez a pessoa tá tão nervosa que ela não consegue processar, assim, palavra por palavra, né? Tá. Mas é só manter a calma, ele vai perguntar alguma coisa de Are you satisfied? Is everything okay? Alguma coisa do tipo assim. Tá, e eu posso pedir para que ele fale mais devagar, para que eu entenda? Com certeza. Can you speak slowly, please? Can you speak slowly? Essa é a frase que eu mais usava. Porque, de repente, se a pessoa fala de uma maneira mais pausada, você até consegue captar algumas coisas, né? Para terminar, eu vou pedir a conta. The check, please. The check. Isso. Tem uma situação muito engraçada que eu quero contar para vocês, e é claro que eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Teve uma amiga que foi aos Estados Unidos e ela fez as compras, e aí na hora de pagar, né, a moça do caixa perguntou, card or cash? Ela falou, na caixinha mesmo. Na verdade, a pessoa estava perguntando se ela iria pagar em dinheiro ou no cartão de crédito. Então, palavras muito parecidas com as nossas não significam É o que a gente chama a de mesma falso coisa. cognato, né? Parece, mas não é. Então, tem que tomar muito cuidado. Isso eu digo lá para os meus alunos. Olha, presta atenção com essa aí. Parece, mas não é. Verdade. Olha, outro grande diferencial que a Wizard oferece é exatamente isso. Lá na escola, além de ter aulas com professores assim, jovens, bem-humorados, divertidos, nós estivemos lá ontem, o Rafael fez algumas imagens, vocês vão ver na semana que vem. A gente tem cinema, tem cozinha, tem uma estrutura diferenciada, né? Com certeza, sim. A nossa principal preocupação é que o aluno aprenda se divertindo, na verdade, né? Geralmente as pessoas chegam, inglês, livro, que uma coisa chata. Não, a gente está ali para deixar o aluno à vontade. Então ele vai aprender não só com os livros, ele vai aprender vendo vídeo, vendo filme, ouvindo música. Isso me ajudou muito quando eu aprendi. Então, por experiência própria, eu digo que isso ajuda muito, né? Então, se você fica só preso num livro, aquilo vai se tornar uma coisa chata e não vai ter resultado. E lá a gente tenta descontrair o máximo possível. Então a gente faz aulas diferenciadas justamente para que o aluno aprenda de uma maneira mais natural,
que der, né? E não daquela maneira presa a um livro, a uma metodologia toda hora, né? Que aquilo acaba se tornando desconfortável. Então a gente tem cinema, a gente tem os computadores, a gente tem a cozinha internacional, que é uma delícia, a gente acaba fazendo alguns pratos assim típicos de cada língua e é muito gostoso colocar a mão na massa, aprender, né? E ter um tempo agradável ali. Muito legal. E o outro grande diferencial da Wizard é a caneta. Sim. A caneta tem me ajudado muito em casa, né? Eu já mostrei aqui no programa, é uma caneta que você passa sob a apostila e ela lê a frase para você. Então você acaba tendo a oportunidade de estudar em casa ou de ouvir mais vezes a pronúncia correta para gravar, né? O SPEN é o professor em casa, né? Então, assim, é o que eu digo para os meus alunos. Quanto mais a gente ouve, melhor a gente fala, não é verdade? Então, assim, eu peço para eles abusarem da caneta em casa, porque ela vai ajudar muito na questão da pronúncia, que às vezes as pessoas têm mais dificuldade para falar uma nova língua na questão da pronúncia. Então, a SPEN sana todos esses problemas. É muito legal. Ó, você está convidado aí, eu e a Lana estamos convidando você a ir conhecer a Wizard. Fica aqui na rua Paula Xavier. Isso, 1240. 1240. E a grande proposta da Wizard é essa, você bilíngue em 2 anos. Então, assim, é uma escola que tem um renome mundial, né? Tem toda essa estrutura e queremos que você vá lá, sem compromisso, vá conhecer a escola, vá fazer um bate-papo com os professores, fazer uma avaliação e eu tenho certeza que você vai se animar, se estimular e começar. Nunca é tarde para aprender. Com certeza. Né? Eu sou a prova viva disso, né? E eu acho que as pessoas têm que investir em conhecimento. Isso é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você. Então, se você está em casa aí, minha amiga, ó, os filhos já saíram, para de ficar cuidando de neto, tá? Neto cuida só final de semana. Durante a semana, vai investir em você. E você, jovem, que está me assistindo, sabe que hoje outro idioma é prioridade, não é? Com certeza. E aí um vai puxando o outro. É, né? Com certeza. É uma delícia, uma delícia. Bom, eu adorei te receber. Obrigada. Eu que agradeço. Manda um abraço para toda a equipe lá da Wizard. Pode deixar. E hoje à tarde eu tô lá, que eu tenho aula hoje. Isso. Daqui a pouco a gente se vê. Já se vê. Obrigada. Viu? Eu que agradeço. Olha, é a Wizard querendo que você seja bilíngue, sim. Venha nos conhecer, tá bom? Conta que assiste o programa, tem um grande diferencial aí na sua mensalidade e com certeza você vai investir em conhecimento. Esse é o grande segredo. Nós vamos para o intervalo, peço que você não saia daí, porque hoje eu vou falar sobre criolipólise, um tratamento revolucionário que a Plena trouxe com o melhor preço da cidade, para você perder aquela gordurinha indesejável que não sai com exercício nem com regime. Eu vou receber AMA, Associação das Mãozinhas de Anjo, mulheres que fazem trabalhos com as crianças, com a juventude. Ó, vou contar tudo aqui porque você vai ver depois. Tem um palestrante muito legal, Luiz Mazané, que a gente vai explorar esse potencial. Ele é vendedor, supervisor, gerente, economista, pós-graduado em marketing. Está na cidade a convite da Tavanaro dessa vez, fazendo palestra. Enfim, o programa está bem diferente. Não muda de canal, tá? 2 minutinhos, a gente já volta.